A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos hoje no dia 1º de janeiro de 2023. Espero que você e a sua família tenham passado um bom atravessar de ano. E o meu desejo é que neste ano de 2023, Deus te abençoe muito, abençoe a tua família, abençoe o trabalho das tuas mãos, abençoe a tua vida, te dê saúde, paz, principalmente muita paz, que Deus possa estar dirigindo os seus passos durante esse ano de 2023. É o meu desejo de coração para você que tem dado ouvidos à palavra de Deus, participando das escolas bíblicas dominicais. E hoje, neste início de primeiro trimestre, primeira lição, nós começamos um novo tema. O tema deste trimestre é Aviva a tua obra. A chamada das Escrituras ao quebrantamento. O crente precisa estar quebrantado. E também sobre o poder de Deus. A lição de hoje, a lição de número 1, vai falar sobre o avivamento espiritual. Eu quero ler 2 textos bíblicos para você. Em 2 Crônicas 7, de 12 a 15, e no livro do profeta Ageu, capítulo 2, de 5 a 9, que diz assim a palavra de Deus. Primeiramente, 2 Crônicas 7, 12 a 15. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo texto, Ageu 2, de 5 a 9, que diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e a mar seco, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e o meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, neste início de ano de 2023. Abençoa, Senhor, a nossa meditação, abre, Senhor, o nosso entendimento, nos dá sabedoria dos céus, Senhor, para que possamos, neste ano, Senhor, cumprir a tua vontade em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Nossa meditação de hoje é em duas passagens. A passagem de 2 Crônicas, que é quando Salomão, depois de assumir o trono com a morte do seu pai Davi, ele ergue o templo, o primeiro templo do Senhor, e ali ele, na dedicação do templo, no culto de abertura, vamos dizer assim, o Senhor fala com ele e lhe manda uma mensagem de avivamento. E avivamento é quando nós, servos de Deus, estamos vivendo no Espírito. Nós ainda somos espírito, alma e carne, e muitas vezes, no decorrer dos dias, a nossa carne nos chama e a nossa alma se inclina para as coisas deste mundo. E vamos deixando de lado as coisas espirituais. Então, um avivamento espiritual é um retorno a uma vida cheia do Espírito Santo. Então, esta é a primeira passagem da inauguração do templo lá de Salomão, isso lá por volta dos anos 900 a.C. E a segunda passagem se dá mais ou menos 400 anos depois desta. O povo tinha retornado do cativeiro babilônico e havia uma orientação para a reconstrução do templo de Salomão, que tinha sido destruído quando da entrada de Nabucodonosor nas terras de Israel. E agora a reconstrução tinha começado, mas já estava há mais de 2 anos parada. Então Deus levanta o profeta Ageu e traz uma mensagem para incentivar o povo a reconstruir o templo. A restauração espiritual da nossa vida é algo interior. Todo o cristão tem desejo de ter uma vida espiritual com Deus, mas como já falamos, no decorrer dos dias, a nossa alma vai tendendo para outras coisas e vamos fugindo do verdadeiro avivamento de uma vida espiritual. E é preciso que nós retornemos a isso. Mas essas coisas, elas não são fáceis de retomar. Algumas coisas, às vezes, precisam acontecer. E essas duas passagens que falam de 2 oportunidades da história de Israel, que houve um grande avivamento, nos traz lições de como esse avivamento acontece. Nessa primeira passagem de Salomão, inaugurando o templo, e Deus faz uma observação no versículo 13. Se eu cerrar os céus, ou seja, acabar a chuva, acabando a chuva, as plantações são prejudicadas. Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, os gafanhotos eram pragas muito comuns naquela região do Oriente Médio, e eles destruíam plantações. E Deus ainda fala mais uma coisa: se eu enviar peste para o meu povo, ou seja,
coisas que destroem a vida, colocam a nossa vida em perigo. E aí Deus dá o remédio. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, o que Deus está dizendo é o seguinte, que às vezes só uma crise nos leva à restauração da vida espiritual. Somos muito indolentes, vivemos muitas vezes descuidados quanto à vida espiritual, oração, meditação na palavra, e nos preocupando com as coisas deste mundo, e esse avivamento vai ficando para trás. Mas aí, quando acontece alguma coisa realmente que ameace a nossa existência, como recentemente tivemos aí esta praga da Covid, muitos crentes foram clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, com medo da morte. As crises nos levam a fazer coisas que não tínhamos força para fazer antes. Eu tenho um amigo e esse amigo já tem 60 e poucos anos de idade, e ele, algum tempo atrás, me disse que estava correndo 10 quilômetros, 2 ou 3 vezes por semana. Coisa que não é comum a uma pessoa da idade dele. E eu lembrei que ele tinha uma vida muito indolente, gostava de comer bem, tinha uma vida bastante regrada, o que levou ele repentinamente a praticar esses exercícios quase que diariamente. Ele tinha tido um ataque cardíaco e colocou 3 pontes de safena. Depois de safenado, o médico disse para ele: ou você maneira na alimentação e pratica exercício, ou você morre. E aí houve um despertamento aí no sentido físico, né? Ele não é crente, então ele se voltou aí para as coisas físicas, para conseguir manter a sua vida. Então, uma crise provoca uma reação para melhor. Então, muitas vezes aparecem crises na nossa vida, tormento, tempestades, dificuldades, e é nesse momento que Deus fala conosco e nos desperta para a vida espiritual. E é neste momento que nós encontramos força para orar, louvar ao Senhor, meditar nas suas coisas e termos realmente um reavivamento espiritual. A segunda passagem do profeta Ageu já é uma situação diferente. Eles estavam lá na reconstrução do templo, mas tinham parado. E aí o que surge
não foi uma crise, mas foi uma tomada de consciência, uma outra maneira de nós termos uma vida espiritual avivada é através dessa tomada de consciência. O povo no tempo de Ageu, o povo de Deus, quando voltaram para Jerusalém, eles começaram a ter um período de prosperidade, e aí começaram a cuidar das suas casas, erguer as suas casas, fazerem casas bonitas, bem valorizadas, e nessa preocupação com as coisas materiais deste mundo, eles foram se afastando do mais importante, que era a reconstrução do templo, porque ali no templo de Israel é que Deus, naquele tempo, se apresentava. Então, Deus levanta o profeta Ageu para trazer essa mensagem. Olha, vocês estão aí com as suas casas, construindo as suas casas, cuidando da sua vida, e o templo do Senhor está deserto. Então venham, vamos reconstruir. E aquela mensagem foi de grande ânimo, porque diz que a glória daquela casa foi maior do que a primeira casa. Jesus disse lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outra passagem, lá em Lucas 12:20, ele diz, mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Então é uma tomada de consciência. Essa é a mensagem desta nossa primeira aula sobre o avivamento. Se você quer realmente um avivamento espiritual na sua vida, não espere vir uma crise, não espere vir uma doença, não espere vir um desemprego, não espere vir uma notícia ruim, porque essas coisas vão te provocar realmente uma urgência em buscar a Deus. E aí você pode, se por acaso você está passando por uma crise dessa, busque a Deus, porque Ele vai ouvir a sua voz, como Ele disse lá a Salomão naquele primeiro templo. Mas se você não está passando por crise nenhuma, vai tudo bem na sua vida, e você está cuidando, está prosperando, as coisas financeiras estão em ordem, se preocupe também. Tome uma tomada de consciência. E a obra de Deus? E a casa de Deus? Como que está? O que você vai fazer para o Senhor nesse ano de 2023? Você vai cuidar das suas coisas, da sua vida, pedir saúde, pedir fartura, mas vai se esquecer das coisas de Deus? Não. Então, se você quer realmente ter um reavivamento espiritual na sua vida, pense nisso. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e que tu tens preparado para quem será. Então, a vida do crente, ela tem altos e baixos, tem declínios, mas Deus, pela sua palavra, nos diz que o bom mesmo é viver no Espírito e ter esta alegria de ver o Senhor falando contigo todos os dias. Que Deus possa falar contigo todos os dias deste ano que se inicia. E que você possa ser uma bênção na mão de Deus, sendo usado para a sua obra. Que as tuas mãos não sejam apenas as mãos para o trabalho, do sustento, do pão, mas mãos que se estendem para os céus, para
glorificar o nome do Senhor e mãos que se estendem para o próximo para ajudá-lo através da pregação do Evangelho. Que sejam viradas as tuas mãos para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para que este ano seja repleto de alegria e você tenha realmente um avivamento espiritual na sua vida. É o que eu desejo para você. Eu acho que é esta mensagem que esta lição de hoje está passando para nós. Vamos encerrar neste momento fazendo uma oração. Vou pedir orar por você, pela sua casa, para que realmente Deus traga um avivamento espiritual para a sua vida. Senhor meu Deus, aqui depois de meditarmos na Tua Palavra, Senhor, ali como Tu falastes com Salomão, na inauguração daquele templo, Senhor, e também como Tu usastes o Teu profeta Ageu para falar com o povo no tempo da restauração da Tua obra, Senhor. Fala conosco também, que a Tua palavra possa ter entrado nos nossos corações, trazendo para nós a conscientização, Senhor, da necessidade de buscarmos, neste ano que está iniciando, uma vida espiritual plena em Ti. Abençoa os Teus servos, Senhor. Nós somos fracos, nós somos carne, Senhor. A nossa tendência muitas vezes é para a carne, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar no nosso coração para que nós possamos realmente, com fé, buscarmos a Tua face e clamarmos pelo Teu socorro, Senhor. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.